Olá pessoal, canal Brasil Notícias, 11 de julho de 2019. Bolsonaro não se dobrou e o povo nas ruas juntos conquistaram uma grande vitória. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Aperte-se nas notificações e vamos à matéria, gente. O Congresso, sem a pressão das ruas e do Planalto, jamais aprovaria a reforma da Previdência. Não sabendo ser impossível, foi lá e fez. Ainda que falte a aprovação em segundo turno, ainda que haja mudanças, é preciso celebrar o dia de hoje. Continuando aqui, deixa eu ver, cadê? Pula, o negócio chato, sai aqui, pronto. Tentada e sonhada desde os tempos de FHC, motivo da compra de votos pelo PT no Congresso Nacional, ainda em 2003, no mensalão, a reforma da Previdência saiu graças ao governo Bolsonaro. E mais importante, a conjuntura criada por nós, sociedade civil que elegeu e cobrou deputados comprometidos com a agenda da reforma. Vamos lá. Nunca antes na história deste planeta, cidadãos foram às ruas defender a mais impopular das reformas. Fosse um governo de esquerda com alguma pauta progressista, isto seria alardeado e comemorado 24 horas por dia. Acontece que, tal como Trump nos Estados Unidos, quem está no poder não faz parte da roda de amigos. Bolsonaro é como o santo de casa, não faz milagre. E não exagero, a aprovação desta reforma num país subdesenvolvido com índice de analfabetismo chocantes e nossos velhos políticos é algo que foge do campo racional. Seria válido chamar o Vaticano. Que esta reforma seja a primeira de muitas. Não só o mercado agradece, mas o bom senso e o futuro. Filhos e mitos deste país, idem, governadores do estado mais pobres e políticos e esquerdistas em mais uma demonstração de que colocam interesses pessoais acima, inclusive de seus e próprios eleitores, fizeram o impossível para que o óbvio não fosse feito. Um crime. Ao lado de um paciente morrendo de febre, jogaram o Tilenol pela janela e ainda pousaram para câmeras de suas redes sociais, abandonadas como supostos heróis dos mais pobres. Estes políticos passarão, a reforma e seus benefícios ficarão como Sérgio Moro e sua coragem em tempos sombrios. O que passa são Greenwalds e seus interesses escusos mesclados com a mais vil covardia, pois atentam contra um país onde a justiça é tão rotineira como o cometa Halley, e o fazem camuflados de paladinos sociais. Por falar em coragem, a imprensa tivesse o mínimo de humildade, reconheceria o feito histórico do atual governo. Governo, claro, com seus problemas, seus solavancos, tropeços e tiros no pé como qualquer outro no mundo. Depois de 13 anos sendo saqueados por uma quadrilha organizada, estamos no lucro. Sabem os jornalistas mais inteligentes da urgência visceral que esta reforma outrora impossível carrega? Com esta quase aprovação, no 6º mês de governo, sob o bombardeio ininterrupto da oposição, dos intelectuais, dos órfãos de Rouanet similares, com fogo amigo, sem o toma lá da cá, Bolsonaro, goste ou não, conseguiu o impensável. O Congresso, sem a pressão das ruas e do Planalto, jamais teria feito este movimento. Jamais. Quem pensa o contrário deve tratar de perder esta ingenuidade. Pula a propaganda chata de novo. Cadê aqui? Aqui. O cenário atual, se Haddad fosse nosso presidente, não seria coisa boa, né, gente? Seria o de Renan Calheiros, ex-ministro de FHC. Em seu ápice de poder, um Congresso refém não das ruas e das redes, mas de propinas e de um projeto autoritário de poder.
Autoritarismo que estaria ainda pior, pois teria o passe livre, concedido e renovado pelas urnas. Mais uma vez, a sociedade civil brasileira derrubou as cartas marcadas da mesa. O país amadureceu. Falta muito, claro, mas é preciso comemorar a troca de um iceberg de roubalheira por um norte na bússola, ainda que sob tempestades. Hoje, praticamente aprovada a reforma da Previdência, o presidente homofóbico, fascista, racista, misógino, graças a seu peculiar trato político, viabilizou um futuro de presente para gays, esquerdistas, negros e mulheres. Sem se corromper, ainda que ninguém admita publicamente, o feito histórico é simples assim. Acabou. Hoje o dia é e será do Brasil. Que vitória, que raridade. Encerra a matéria. Gente, é importante nós olharmos aqui o seguinte. Eu gostei desse comentário porque ele mostra uma coisa que poucas pessoas perceberam até agora. Tem muita gente achando que foi Bolsonaro quem inventou a história da reforma da Previdência. E não foi, gente. Nós temos essa reforma da Previdência sendo discutida desde os planos, desde o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Quando o Brasil mudou para o Plano Real, ali já se fez necessário uma reforma na Previdência. No entanto, como o Brasil estava em fase de crescimento, a economia ainda estava boa, não deram muita atenção. Sabe aquela velha história, aquele velho ditado, o brasileiro só abre os olhos, só se prevê depois que quebra a cara? Né? Pois é mais ou menos isso. O que aconteceu? Naqueles tempos, né, ainda numa época onde a motivação para alguma coisa estava aqui, o Brasil ficou refém dos políticos. Eles ficavam negociando essa reforma. O PT, né, negociou essa reforma por muito tempo, mas nunca saiu do papel. Comprava votos, negociava voto, cargos e blá, mas nunca saiu do papel. O que foi que nós vimos? Em Dilma Rousseff, uma reforminha fueba. Uma coisa, um tapa-sol que mais parecia uma peneira, né? Que deu, entre aspas, um pequeno fôlego, um engano para o povo brasileiro. Porque a esquerda só trabalha assim. Eles nunca estendem a mão definitivamente para os brasileiros. E o que eles fazem? Eles fazem sempre um programinha, alguma coisa, que vai dar uma leve estabilidade por pouco tempo. Para lhe dar a satisfação de você dizer, estamos bem, mas daqui a pouco você sente a necessidade. E aí eles vão e dizem, olha, nós ajudamos vocês naquela época, votem em nós de novo. E aí o povo, não, eles ajudaram a gente. Quer dizer, ficam criando um tipo de tratamento ao invés de curar a doença. É como se eles quisessem manter as pessoas ali na mão o tempo inteiro. Né? E o que eles fazem? Propina para lá, propina para cá. Para quê? Para aprovarem medidas meia boca. E aí entrou Jair Messias Bolsonaro. O cara que veio para derrubar esse sistema. O cara que não negociou propina nas compras de voto. O cara que não ofereceu cargo em troca de benefício. A política brasileira deu uma... Não foi 360 não, que 360 é você girar e parar no mesmo lugar. Foi 180 graus. Estávamos indo para cá, esquerdinha, voltamos para cá, direitinha. Foram 180 graus de giro, na contramão da política esquerdista. Compra de voto acabou. Criou-se um problema, e agora? A pressão dos políticos em cima de Jair Bolsonaro. Desde o início que ele assumiu a presidência da República, a giripoca piou. Nosso presidente foi cacetado de tudo quanto foi lado. Foi paulada de um lado, foi paulada do outro. Associaram ele à morte de Marielle. Chamaram os filhos de miliciano, ele de miliciano. Disseram que ele ia matar os gays, que eles iam matar os nordestinos, que eles iam fazer um monte de coisa, que ele ia acabar com o país. E chutaram o pau da barraca e disse que ele defendia os mais ricos. Enquanto tem gente aí que tem banqueiro e tá preso, cara.
acusava ele de beneficiar os bancos, enquanto tinha gente aí que ligava para o Santander para pedir para o dono do Santander mandar embora fulano porque falou mal da Dilma. E por aí, o pau cantou de todos os lados. Ninguém apoiava a reforma da Previdência. E aí todo mundo pensou o seguinte, no meio político, é agora que Bolsonaro se dobra. E para poder aprovar isso aqui, ele vai ter que soltar um tutu pra gente, vai ter que dar um carguinho pra gente, vai ter que criar uma estatal pra colocar lá a gente lá dentro. E aí foi o que não aconteceu. Bolsonaro fez o que ninguém esperava. Chamou o povo nas ruas. Mostrou ao povo a força que ele tem. Incentivou o povo a buscar e a lutar pelo que lhe é de direito. Enquanto eles esperavam um Bolsonaro se dobrando para a velha política, porque eles estavam acostumados ao seguinte, na campanha se promete tudo, depois que se ganha não se faz nada. Promessas ficam... O próprio Lula disse, a gente promete, mas na hora não faz. Tem vídeo dele dizendo isso aí. A gente promete, mas na hora a gente não faz. Resultado, caíram do cavalo, gente. E aí começou a pressão deles em cima do Bolsonaro. Tudo bem, Bolsonaro, você não vai entrar na velha política, não tem problema. A gente acha um jeito de um impeachment, a gente critica você nas redes sociais, a gente critica as suas críticas nas redes sociais, a gente diz que você quer isso, que você é aquilo. E até um capacete na cabeça de moto parada foi motivo para crítica. Todos os caras caíram de pau, a imprensa moeu em cima, até o Lula falou mal de dentro da prisão. Sentaram o sarrafo no Bolsonaro. Pensaram o seguinte, acabou o homem. Malharam Bolsonaro mais do que malharam o Judas na época da... né? Enfim, resultado. Bolsonaro escolheu o lado dele. Mas não foi o lado dos políticos, dos corruptos, da corrupção, da propina. Do Caixa 2? Não, Bolsonaro escolheu o lado do povo. E aí o povo saiu, ó, às ruas. A esquerda também colocou o deles nas ruas, só que o deles acabou em morte, confusão, pau cantou, depredação, nego preso, um papel ridículo. Mas o povo verdadeiramente ao lado do presidente da República, que eu nunca vi nesse Brasil varonil, o povo sair nas ruas para defender pautas do governo. Geralmente eu vejo o povo sair nas ruas para criticar essas pautas. Mas não, no Brasil o povo saiu, no governo Bolsonaro, o povo saiu para dizer assim, ó, Bolsonaro, estamos contigo. Reforma já. Pacote anticrime já. Geralmente era o contrário, gente. Dessa vez inverteu. Vocês veem como o governo Bolsonaro virou a estrutura política de ponta cabeça. E o pau cantando em cima do Bolsonaro. Resultado tá aí agora, 379 votos a 131. E nós pegamos os 131 e dá praticamente PSOL, PT, PCdoB e uma remelazinha de uns esquerdistas por aí. A gangue do atraso, a turma que não quer progresso no país. Mas 2020 está chegando, eleições para prefeitos e vereadores. Eu quero ver qual vai ser a argumentação dessa galera que votaram contra a reforma da Previdência. Que mandaram para o STF, para a Procuradoria-Geral da República, uma representação para investigar Bolsonaro, Guedes e Onyx Lorenzoni por causa das emendas parlamentares de 40 milhões que, segundo eles, Bolsonaro estava querendo distribuir para quem votasse a favor da reforma. Ora, eles compravam os votos na cara dura no tempo deles, por baixo dos panos. De tudo que fazer, comprando com o nosso dinheiro. Agora, Bolsonaro pega o nosso dinheiro, quer distribuir para os deputados, facilitando a eles, né? Que essas emendas, na verdade, já são dos deputados. Elas virão lá na frente, mas o Bolsonaro está só antecipando para que o dinheiro chegue mais rápido aos estados e municípios. Então, porque o dinheiro vai para o povo antecipadamente, eles estão com raiva. Mas se Bolsonaro tivesse falado, olha, vou pegar aqui esses 40 milhões, eu vou distribuir entre vocês aqui. Pessoal do PT, pessoal, chega aí, vem cá.
Ó, tem 40 milhões para eu distribuir aqui, emenda parlamentar, mas nós não vamos dar pro povo não. Faz o seguinte, vota na reforma da Previdência que eu dou para vocês. Cara, até Gleisi Hoffmann lambia o dedão do pé do Bolsonaro. Até Gleisi Hoffmann lambia o dedão do pé do Bolsonaro. Agora, como foi para o povo, como toda a troca foi terminando o povo, porque as emendas parlamentares têm que obrigatoriamente chegar ao povo. Não passa nem pela mão dos deputados assim. Eles não vão pegar o tutu assim, a malinha de dinheiro e sair não, né? Vai direto para os cofres públicos do Estado e dos municípios. Como esse dinheiro vai para o Estado, aí a bronca do PT. Por isso entrar com uma ação. É como se ele dissesse, ele não quer dar dinheiro pra nós, ele quer dar dinheiro pro povo, então a gente vai, eu vou fazer birra. É mais ou menos assim. Eu quero ver o que o PT vai dizer agora. Quando ele for na campanha, olha gente, nós fomos contra a emenda parlamentar que dava dinheiro para o povo, porque não deu para nós o dinheiro. É isso que eles vão ter que dizer. Então, vejam só, com toda a dificuldade, decretos sendo derrubados, o raio que o Bolsonaro conseguiu muito mais do que se esperava. Então, parabéns ao nosso presidente, parabéns ao Paulo Guedes também, que merece a nossa gratidão. Sem contar que, gente, a reforma da Previdência era uma reforma impopular devido à agressividade. E mesmo assim, o povo apoiou. Para vocês verem o quanto o PT decaiu. Para o povo brasileiro ter que aceitar esse aperto, é sinal que eles enxergaram o tamanho do rombo, da desgraça, da corrupção, da safadeza e da canalice que o PT fez com o país. É melhor nós apertarmos agora do que continuarmos sendo roubados por essa turma. É assim que o povo brasileiro está vendo. Melhor sermos apertados, mas garantir um futuro, do que continuarmos nas mãos dos ladrões que mentiam e roubavam e enganavam. Tá aí, parabéns ao nosso governo. Canal Brasil Notícias.